Olá, bom dia, domingo, 23 de julho, férias, povo passeando, viajando. Nós aqui iniciando essa manhã sobre a bênção de Deus, uma proteção divina, um sol maravilhoso, um vento bacana. Então, é uma beleza termos a graça desse dia, é um presente, por isso estamos aqui para compartilhar a palavra neste domingo. A gente vai compartilhar a palavra nesse domingo no Evangelho de João no capítulo 8, o versículo 31 ao versículo 38. E também a gente vai compartilhar o versículo 47 do capítulo 8 de João. E a gente vai aqui interagir um pouco para que a gente venha compreender que se a gente calar, se a gente trancar a nossa boca, Jesus disse que as pedras falarão, transmitirão a palavra. Então, é um mandamento de Deus, né? Então, levar a palavra de Deus. Então, vamos nós. No Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 8, versículo 31, a verdade liberta, né? Então, o que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. E ninguém deu muito credibilidade para Jesus. Ele veio para os seus e os seus os ignoraram. Os judeus não compreenderam a verdade no meio deles. E para mim e para você, o que é a verdade? Então, vamos aqui. Jesus dizia aos judeus, e ele diz isso a mim e diz isso a você, que creem em Jesus, né? Então, Jesus dizia aos judeus e diz para mim e para você no dia de hoje, que nele crê. Se permanecerdes nas minhas palavras, ou seja, nas palavras de Jesus, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Replicaram-lhes, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, disse os judeus diante de Jesus, né? Como dizeis tu, sereis livres? Então os judeus se achavam autossuficientes. Quantos de nós nos achamos autossuficientes? Quantas vezes eu já me achei autossuficiente? Respondeu Jesus, em verdade, eu vos digo, todo homem que se entregar ao pecado é seu escravo. Quem é o pai do pecado? Quem é o autor do pecado? Todo aquele que vive no pecado, ele é escravo dele. Jesus te fez livre, Jesus me fez livre, né? Então, cada vez que uma pessoa deixa de fazer a vontade de Deus e comete algo que é contra a vontade de Deus, eu estou me tornando um escravo do inimigo de Deus. Um escravo do pecado é um escravo da morte, porque o salário do pecado é a morte. E aquele que é o pecado, que leva a humanidade ao pecado, ele já é condenado, ele já foi sentenciado. Assim, ele não desiste nem um segundo de destruir a vida dos que estão escolhidos para o reino. E se ele não desiste nunca, mesmo sabendo que é sentenciado, condenado e sentenciado, por que você está desistindo? Por que você não entendeu ainda que a verdade liberta? Por que você não buscou ainda que Jesus tem um propósito especial para você? Por que você não entendeu ainda que você é a imagem e semelhança do Criador? Por que você não entendeu ainda que tudo que você precisa, Ele já fez para você? Por que você não abre a boca? Mas eu estou falando isso para mim, eu não estou falando isso para você, estou falando isso para mim. Por que você não abre a boca? Por que você tem tanto medo de abrir a boca? Enquanto você não abre a boca, tem pessoas morrendo, tem pessoas se matando, tem pessoas suicidando, tem pessoas sendo escravas do pecado, porque você não tem coragem de abrir a boca. Agora eu falo para mim, quantas vezes eu fechei a boca, quantas vezes eu não dei testemunho de Jesus, porque era escravo do pecado, do medo, da ignorância,
Tem pessoas que acreditam que se tiver só com a Bíblia e carregando ela e indo para a igreja e não der testemunho de Jesus com seu comportamento, com sua vida, ele está sendo apenas um desses judeus que se acha autossuficiente. Quantas e quantas vezes eu me achei autossuficiente, quantas e quantas vezes eu me acho autossuficiente, porque eu não deixo Jesus tomar conta daquilo que é dele, porque eu e você somos a imagem e semelhança do Criador, então nós somos as pessoas, nós somos seres que nós temos a imagem de Deus dentro da gente. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Só que a gente não reconhece. Se fizer uma pergunta, quem é você? Você não reconhece quem é você. Você não sabe falar quem é você. Por que você não sabe quem é você? Porque se perguntar para mim, perguntaram já para mim quem é você. Aí eu falo, eu sou José Cláudio, sou pai de 2 filhos, tenho uma esposa, tal. Não, quem é você? Se tirar sua esposa, seus filhos, quem é você? Eu sou uma pessoa, sou um bom filho, Tá, mas se tirar esse bom filho nos seus erros, quem é você? Você já fez essa pergunta para você, quem é você? Quem eu sou? Sou imagem e semelhança do Criador. E não tem quem tire isso de você. Mas o mundo vai dizer isso para você, que imagem e semelhança do Criador, você teria que ser perfeito. Perfeito é a obra de Deus. E quem é a obra de Deus? Você é a obra de Deus. E toda vez que você fizer a vontade de Deus, você é a imagem e semelhança do Criador. E toda vez que você fizer algo que vai contra a vontade de Deus, você perde a imagem do Criador. Você deixa de ser a imagem do Criador para ser a imagem do inimigo de Deus, para ser um anjo do inimigo de Deus. E não é isso que Deus fez. Não foi para isso que Deus fez você. Deus fez você para quê? Para governar sobre as suas emoções, sobre a sua vida, sobre governar na sua casa, mostrar que dentro da sua casa tem uma pessoa que governa, que foi o próprio Deus que colocou dentro da sua casa, uma pessoa que governa sobre os seus sentimentos, governa sobre suas emoções, que governa sobre os comportamentos, que governa sobre as coisas que você vai fazer, que governa sobre aquilo que te põe na presença de Deus. Se você não governa, você vira escravo. Você vira escravo do pecado, porque as pessoas se deixam ser conduzidas por as coisas que não é de Deus. Dando sequência aqui na leitura. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim fica para sempre. Se, portanto, o filho vos liberta, se o filho vos liberta, sereis verdadeiramente livres. Quem é libertado por Jesus, ele é livre. Ele é verdadeiramente livre, porque Jesus é que liberta. Liberta da ignorância, liberta da escravidão, liberta da doença, liberta do ódio. Então, o que acontece? O que acontece é que as pessoas não conhecem a verdade, e não vivem a verdade, e não entendem a verdade. Assim como os judeus não reconheceram a verdade, não acolheram a verdade, não testemunharam a verdade, não viveram a verdade e condenar a verdade. E ainda assim, condenando a verdade, Jesus, no alto da cruz, fala assim, olha, perdoa eles nem sabem o que faz, não sabem o que estão fazendo, perdoa eles. Quando foi que eu perdoei aqueles que me ofenderam? E você, quando você perdoou aqueles que te ofenderam? Quanto tempo você vai ficar preso na cruz? Por quanto tempo? Enquanto você não perdoa, você fica preso. Mas quando você perdoa, nada te segura na cruz. Jesus venceu a morte, venceu por mim, venceu por você. Continuando no versículo 37. Bem sei que vós sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque minhas palavras não permanecem em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendeis de vosso pai. Os hebreus, eles não entenderam, e eles tinham Abraão como pai. Eles não entenderam que o pai verdadeiro é Deus.
e colocou toda a confiança, todo aquilo que eles acreditavam na mão de um homem. Por isso viviam, tinham uma vida condenada a fazer coisas que ia de contra a vontade de Deus. Jesus vem para mostrar a verdade. Jesus vem para libertar as pessoas, porque aqueles que vivem fora da verdade, eles vivem escravos do pecado. No versículo 47, o próprio Jesus fala o seguinte para os judeus, e fala para mim, fala para você nessa manhã. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, e se vós não as ouve, é porque não sois de Deus. Se a gente não a ouve, é porque a gente não é de Deus. Qual é a verdade que você tem ouvido? Que tipo de verdade você tem escolhido? A verdade do mundo ou a verdade daquele que te criou? A verdade do mundo, do pecado, ou a verdade daquele que te fez a imagem e semelhança dele? Eu vim ao mundo para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus fala isso várias vezes. Que tipo de abundância tem reinado na sua vida? Qual é a fase da sua vida que é a verdade de Jesus ainda não está sendo o primordial na sua vida espiritual, na sua vida psicológica, na sua vida física, na sua vida social, familiar, na sua vida financeira? Qual que é a área que você ainda não permitiu Jesus te libertar? O salário do pecado é a morte. Jesus é a vida. O que a gente tem vivido? Algo que nos afasta da presença de Jesus, que nos afasta da presença de Deus, porque Deus habita dentro de nós, nós somos o templo do Espírito de Deus. O que tem me impedido de reconhecer a verdade de Jesus na nossa vida? O que tem impedido de eu abrir a boca nas manhãs, durante o dia, e falar da grandeza de Deus? O que tem me impedido de andar e fazer as pessoas olharem e ver que eu e você poderíamos dar testemunho de Jesus, testemunho do Deus vivo, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso servir? O que tem te impedido? Eu entendi o que tem me impedido de andar e caminhar servindo o Senhor. A minha arrogância, a minha petulância, o achar que eu sou bom, isso tem me impedido de prosperar, tem impedido de ser um bom esposo, de ser um bom pai, de ser um bom amigo, tem me impedido de ser próspero. A prosperidade, a maioria das pessoas, quando se fala de prosperidade, eles são de uma ignorância tão grande que eles esquecem que as 5 áreas da nossa vida precisam ser prósperas. A minha comunhão com Deus precisa ser próspera. A minha mente precisa ser próspera. A minha saúde precisa ser próspera. A minha família precisa ser próspera. A minha vida social precisa ser próspera. A minha vida financeira precisa ser próspera. E a prosperidade, ela está no Senhor. E ela vem de Deus e está em Deus. Meu querido, essa mensagem de hoje é para a gente entender que nesta segunda-feira, que se inicia amanhã, nós temos uma semana abençoada, porque Deus já criou ela para nós. Ela já existe no coração de Deus e ela é um presente de Deus para nós. Mas para a gente ter esse amanhã, nós precisamos viver o hoje. O hoje é o presente maior que temos. O amanhã ainda não nos pertence, mas Deus já criou ele. Mas ele não nos pertence, mas o hoje ele já nos deu de presente. E é isso aí. Um beijo no coração, um beijo no nosso ser.
E os nossos olhos, os meus olhos e os seus olhos, são a janela da alma, a janela da nossa alma para com Deus. Os nossos olhos é a janela da nossa alma. Deus, ao olhar para você, ao olhar para mim, Ele enxerga a nossa alma. E a nossa alma tem saudade de ver, ela tem saudade de enxergar aquilo que Deus já mostrou para ela. Mas a gente ainda não enxergou. Não enxergou porque a gente não tem os olhos fitados naquele que nos criou a imagem e semelhança dele. Reflita sobre isso. A imagem e semelhança do Deus vivo. É isso que eu sou, é isso que você é. Amém? Beijão no coração. Um excepcional domingo. Deus abençoe poderosamente.